E num mundo tão diverso, de mais de 200 de países, com muitas organizações internacionais, grupos, culturas, pessoas, sabe o que é inevitável? As tensões, elas são inevitáveis. E aí que existe aquilo que vocês certamente ouviram falar, as tais ordens globais. Vocês já ouviram falar nisso? Ah, ordem global, ordem global. A questão é que, vou simplificar para vocês. Na época da Guerra Fria, a gente tinha uma ordem global que era bipolar, porque você tinha de um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. A União Soviética acaba na década de 90, eu particularmente lembro desse momento, e os Estados Unidos saem da Guerra Fria como a principal potência do mundo. E até recentemente, os Estados Unidos foram a única superpotência no planeta. Mas será que tem alguma outra superpotência que surgiu por aí? Tem. A China. E hoje nós vivemos num mundo que tem duas superpotências. Os Estados Unidos, ditos muitas vezes como representantes do Ocidente ou dos valores ocidentais, e do outro lado, a China. E aí pensa aqui comigo. Será que os Estados Unidos, enquanto potência, será que eles estão felizes com a ascensão da China? Será que eles estão interessados ou gostando dos chineses aí crescendo tanto? E aqui a gente pode fazer um parênteses. O que está por trás do crescimento chinês? Notoriamente, há uma reforma intensa da própria estrutura de governo, uma reforma de infraestrutura. Ao contrário do Brasil, é um país que não tributa tanto, que não tem uma tributação assim tão exaustiva como tem aqui. É um país que tem uma boa qualidade de tecnologias de informação. É um país que... Infraestrutura de transporte, gente, é incrível. Eu só indo para entender o que é a China. E a China cresceu muito rápido. E uma das razões, além dessas que eu comentei, tem gente que fala assim, professor, mas China é mão de obra barata. Essa seria uma interpretação, eu digo até rasa, das razões para o crescimento chinês. O que está por trás do crescimento da China, eles primeiro se prepararam para crescer, fizeram reformas, melhoraram as instituições, infraestrutura, enfim. E aí eles entraram na questão do comércio. Aí eles se tornaram a fábrica do mundo. E lá na década de 90, a China, a maior parte dos produtos eram produtos pirateados. Para vocês terem uma ideia, na década de 90, 1/3 do PIB da China era de produto pirata. E agora, o que está acontecendo? O Rudy ali já matou charada aqui no nosso chat. A DeepSeek chegou. Hoje, a China é um país que gera tecnologia. E como é que a China dá esse salto tão rápido? Gente, isso seria uma outra conversa, uma outra live para falar só sobre China. Já fica aí a ideia, pessoal. Mas uma das questões é que, enviando tanta mercadoria para o exterior, tanta mercadoria, o que a China recebe? A China recebe dólar, a China recebe divisas, a China recebe dinheiro. E a entrada de dinheiro proveniente do exterior é uma das razões, e isso bem gerenciado, é claro, essa acaba sendo uma das razões pelas quais a China se torna essa potência toda que é. É claro, a China hoje pode não ter um exército como o estadunidense, pode não ter, não sei, uma qualidade de vida como os estadunidenses, enfim, mas eles são naturalmente uma superpotência. Então a gente vive num mundo que tem os Estados Unidos de um lado e a China do outro. E esses dois países estão em rota de colisão. Não estou dizendo que eles vão ter uma guerra, nada disso. Mas não é possível, na geopolítica contemporânea, e na verdade isso nunca foi possível, na geopolítica, não é possível que uma superpotência surja e a superpotência que está lá fique, que legal, gostei. Não é bem assim. Então, nesse mundo que a gente vive, alguns anos atrás, teve um líder, quero ver quem que acerta o nome aí desse líder. Teve um líder que teve uma ideia quando ele foi eleito presidente do seu país. Ele chegou e falou, eu vou taxar todos os produtos que vêm da China. Você sabe quem que fez isso? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Certamente, vocês sabem, foi o Donald Trump no seu primeiro mandato. Então o Trump, ele inicia o seu primeiro mandato taxando produtos que vêm da China. E sabe quem foi afetado diretamente por isso? Você e eu e nós, os brasileiros. Explico. A China é o maior parceiro comercial do Brasil.
Então, nós vendemos muito para lá. Nós vendemos insumos, nós vendemos matérias-primas que saem pelos mais de 8.000 quilômetros de costas que nós temos. E nesse meio de campo, se os produtos chineses ficam mais caros para entrar nos Estados Unidos, então a China vai vender menos para os Estados Unidos. E se a China vende menos para os Estados Unidos, opa lá, a China compra menos do Brasil. Ou seja, o Donald Trump, no seu primeiro mandato, começa uma guerra comercial com os chineses, tarifa produtos que vêm da China, e nós brasileiros, assim como ocorreu com muitos outros países, que não temos nada a ver com isso, nós somos afetados em cheio. E isso acontece porque, meu querido, minha querida, nós vivemos num mundo interconectado. Nós vivemos num mundo em que a economia global ela é interligada, de modo que itens e situações geopolíticas acabam nos afetando em cheio. E aí que agora o Donald Trump retorna ao poder. E o que acontece? Aumenta a perspectiva de um embate com a China. Faz aí alguns dias, 10 dias, que o Donald Trump chegou ao poder. Nesse meio de campo, ele tira os Estados Unidos da OMS, tira os Estados Unidos do Acordo do Clima e começa essa onda de deportação. Alguns dias eu postei lá no meu Insta um vídeo que eu recebi de um amigo em Chicago, da polícia batendo de porta em porta e a deportação começando. A questão é, quando os Estados Unidos, a grande potência da atualidade, já há muitas décadas, quando eles saem de fóruns multilaterais, como a OMS, como o próprio Acordo do Clima, quando o Trump começa a brigar com os países latinos, que nem ele fez aí esses dias com o presidente da Colômbia, isso abre cada vez mais espaço para o surgimento, ou para que a China complete, eu diria, ou para que os chineses eles acabem tomando esse espaço dos Estados Unidos, que o Trump está tentando retirar aí de acordos importantes. Então, olha como parece aí que as escolhas do Trump, elas acabam sendo aí escolhas um pouco equivocadas, talvez, ou que acabam sendo um tiro no pé. Antes de eu continuar, eu vi aqui alguns comentários, por exemplo, alguém perguntou aqui da questão dos uigures, né? Então, o que são os uigures? Os uigures são uma minoria étnica que fica lá no extremo oeste da China e que nós temos indícios de que este povo é utilizado para trabalho escravo. Então, a situação trabalhista na China é realmente muito complicada. Aí o Eric me perguntou o que me levou a escolher essa área de atuação. Foi total e absoluta paixão, foi interesse, e o que me motiva muito é olhar para o mundo, perceber essa complexidade de cores, formas, tamanhos e conseguir enxergar uma ordem por trás desse caos. Meus queridos, minhas queridas, até aqui tudo beleza? Como é que nós estamos? Pessoal, aqui tem gente aqui pessoal da Abracomex, qualquer coisa é só dar um grito. Eu vou deixar novamente o pedido para que vocês deem uma olhada lá no Instagram, entre no meu Insta e depois vocês me mandam um direct contando o que vocês acharam da live, e caso você tenha alguma pergunta que eu não responda aqui, eu posso te responder por lá depois, beleza? Então eu comentava com vocês como a gente tem hoje duas potências que vêm puxando tensões para cá, tensões para lá, cada uma delas tentando ganhar mais e mais influência. E aí tem outras coisas, outros conflitos que vão acontecendo no mundo. A gente viu, né, com muita tristeza, em 22 de fevereiro de 2022, os russos invadirem a Ucrânia. Quando a Rússia invade a Ucrânia, o mundo todo vai lá, o mundo todo não, né? Exagerei. Mas Estados Unidos e União Europeia, principalmente, colocam sanções aos russos. Para que isso? Para dificultar a saída de produto russo, porque se sai produto, entra dinheiro. E isso daria ao Vladimir Putin mais grana para financiar sua guerra. Então essas sanções são aplicadas à Rússia lá em 2022, quando a Rússia invade a Ucrânia. Hoje, a Rússia é o país mais sancionado do mundo. E aí o que acontece? Quais foram os efeitos econômicos? Quais foram os efeitos comerciais disso? A Rússia e a Ucrânia produziam sozinhas, minha gente, 1/3 da produção global de trigo. 1/3.
Se agora a Rússia sofria sanções, o preço do trigo no mercado internacional sobe. E o que mais a Rússia exporta? A Rússia exporta gás natural, a Rússia exporta petróleo. E agora, após a invasão da Ucrânia, com sanções à Rússia, o petróleo e o gás natural russo teriam dificuldades de sair do país. Diminui a oferta global do petróleo, o que acontece com o preço? Sobe. Mais um conflito muito longe de nós, que nos afetou em cheio. Corta para outubro de 2023. 7 de outubro de 2023. Não, 23 de outubro de 2023. Quando os terroristas do Hamas saem metralhando geral e matam 1.200 pessoas em Israel. Minha gente, é muito complicado falar do Oriente Médio, essa não é a minha intenção aqui, mas a gente tem, Israel é apoiado por quem? Estados Unidos e União Europeia. O Hamas é apoiado por quem? Pelo Irã, pela Rússia, pela Coreia do Norte, enfim, por uma série de países que repetem esse antagonismo que eu comentei entre potências. Então, percebam só como, na atual configuração do mundo, a gente tem sanções econômicas contra a Rússia que afetaram o mundo todo. A gente está presenciando, está vendo esse triste conflito em Gaza que está afetando o mundo todo. E aí é que nós estamos no meio de tudo isso com um desafio muito grande. Como é que nós vamos navegar as nossas empresas num cenário que é tão dinâmico, num cenário que muda tanto? E mais do que isso, tem outras mudanças acontecendo. As mudanças climáticas, por exemplo, isso é uma coisa que particularmente me preocupa muito. As tais das mudanças climáticas. É claro, existem negacionistas dessa área, eu não sou, eu já li bastante a esse respeito, e a questão é que as mudanças climáticas estão nos trazendo choques geopolíticos. Lugares em que antes a água era abundante, hoje já não tem mais água. Uma das coisas que catalisou a guerra civil na Síria, começa lá em 2011 e tem o seu presidente deposto agora no ano passado, foi o fato de que uma região do país virou deserto. E aquelas pessoas que moravam e que trabalhavam ali na agricultura ficaram sem renda. Tem uma série de países agora com risco de sumir. É o caso, por exemplo, do arquipélago de Tuvalu, em virtude da questão do aumento no nível da água do mar. E aí o Fabrício mandou aqui uma pergunta de um tema que eu já ia falar, que é a questão da Groenlândia. Eu fiz um post hoje sobre isso lá no Insta, sobre a geopolítica do Ártico. E sabe o que está acontecendo? As mudanças climáticas fizeram com que muito da região do Ártico, assim como da Antártida, derretessem. Então, aquilo que estava permanentemente congelado, agora derreteu. E agora a gente está conseguindo ver que, enquanto estava congelado, agora tem minério, agora tem gás, agora tem petróleo, e a Rússia já está explorando. Aí chega o Trump e fala, eu vou comprar a Groenlândia. Não vai, né? A gente sabe que não. Enfim, quando o Trump começa a falar de Groenlândia, Canadá, a Rússia começa a reativar bases militares no Ártico. Não apenas por uma questão econômica, mas porque lá no topo do planeta, o Ártico representa um ponto de vulnerabilidade mútua entre a América do Norte e o Oriente. Então, olha só como as mudanças climáticas elas estão nos afetando. A Marina aqui lembrou muito bem do Canal do Panamá, quase entrando em colapso. Então, a gente tem mais um ponto. E aí que a gente pode falar agora de cibersegurança, por exemplo. Aquela coisa, né? Às vezes eu brinco que o computador veio para resolver os problemas que ele mesmo causou. Quantos dos dados que a gente tem que estão online? Quantas vezes empresas sofreram ataques hackers recentemente? E aí muitas dessas suspeitas acabam recaindo. Os russos, os iranianos, enfim. E isso acaba deixando ainda mais evidentes essas tensões entre Ocidente e Oriente, ou então entre Estados Unidos e União Europeia e países emergentes ou países não alinhados. E aí a gente tem esse cenário de intensa complexidade que eu venho chamando e que eu venho defendendo, que é uma Guerra Fria 2.0. Agora, o Pablo me pergunta como é que a China vai reagir a Trump e ao COMEX. Por enquanto, é muito cedo para a gente tentar responder.
E uma das coisas que fez com que o dólar, olha só o que também é afetado pela geopolítica, o câmbio. Uma das coisas que fez com que o dólar acabasse recuando no Brasil foi justamente o fato de que o Trump não colocou tarifa sobre produtos chineses imediatamente após, como a gente acreditou que fosse ocorrer. E aí veio uma questão. Dito tudo isso, acho que já estou falando demais, mas vamos lá. Quais são as estratégias que a gente tem que adotar nas nossas empresas para navegar nesse cenário? É impressionante como, de um dia para o outro, o cenário de negócios internacionais pode mudar completamente por conta da geopolítica. Talvez o nosso trabalho esteja em nunca parar de estudar. E eu explico isso um pouco melhor. Nessas mudanças todas, você tem duas possibilidades. Você pode olhar para o cenário internacional e apenas perceber coisas como o Irã, a Rússia, a Coreia do Norte. Ou você pode olhar para o cenário internacional, percebendo as ligações entre esses pontos e conseguindo entender por trás de toda esta complexidade do sistema internacional há uma simplicidade elementar. E o que vai te dar ferramenta para olhar, entender e analisar melhor esse mundo assim tão múltiplo que a gente vive? O teu conhecimento, que é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, esse é um desafio. Primeiro desafio, a nossa formação passa a ser aquilo que as pessoas da área da pedagogia, a área do ensino, chamam de lifelong learning. A vida toda aprendendo. Isso é fato fatídico. E aí aqui, a gente tem na Abracomex uma tremenda possibilidade para todos nós, não é mesmo?